nós vamos hoje conversar acerca do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde institula assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Nós somos reencarnacionistas, né? Então nós vamos entender um pouquinho o que Jesus quer trazer para nós nessa mensagem, né? E nós vamos entender inicialmente o título. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, quando ele começa com a palavra ninguém, é ninguém mesmo, não tem distinção nenhuma, iguala a todos nós, né? Sem preferência. Deus não tem preferência de ninguém. Então, todos nós estamos sujeitos a nascer de novo, a reencarnar, a voltarmos, né, nesse planeta Terra até adquirirmos todo o aprendizado que o planeta nos oferece e assim poderemos alçar voos a um planeta melhor. Ou então, se aqui preferirmos permanecer, nós vamos juntos, né, buscando ali a nossa evolução espiritual, né? Então ninguém, é isso aí, sem distinção, iguala a todos nós, né? E ver, para ver nós temos os olhos, né? E para ver nós precisamos da luz, mesmo se nós tivermos a nossa visão. Se não tivermos material, nós não vamos enxergar coisa alguma, né? Então nós vamos ver pelo processo da visão, enxergar. Viu a luz acesa, olha aí que interessante, né? E nós sabemos quem que é a nossa luz, é Jesus, a luz espiritual. Se nós necessitamos da luz material, que é o sol, para enxergarmos, para distinguirmos, para reconhecer, conhecer tudo que nos cerca, nós necessitamos da luz espiritual, que é Jesus, né? Oriunda de planos superiores. Nós sabemos que a evolução do Cristo, segundo Emmanuel, se perde na poeira dos sóis. Então Jesus foi o enviado de Deus para que pudesse nos conduzir, nos mostrar o caminho para chegarmos à perfeição, né? Então, para nós vermos, tem que ter a luz, né? Se não vemos nada, como que fica essa questão, né? Nós temos que buscar observar e ver e buscar ali o sentido de tudo que nos cerca, através da visão material e da visão espiritual também, né? Então, pela luz material, nós enxergamos o campo físico, nós enxergamos as pessoas, nos enxergamos, né? Reconhecemos, conhecemos, através da luz material nós estudamos. Então nós estamos nos locomovendo no plano material através da visão material. Mas além dessa visão material, junto com cada um de nós aqui, nós temos a nossa visão espiritual, né? Essa luz espiritual, nós vamos enxergar além da matéria. Se nós encontramos com alguém na rua, ou aqui agora, ao cumprimentarmos uns aos outros, nós, se temos um pouquinho mais de espiritualidade, acreditamos que sim, nós vamos entender como que estão as pessoas, se elas estão tristes, se elas estão alegres, preocupadas, né? Se estão satisfeitas em nos encontrar e assim por diante. É essa luz espiritual que nós temos dentro da nossa intimidade, do nosso ser, e que temos a pura obrigação de desenvolvê-la, porque quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. Então essa conquista, esse trabalho tem que ser por nós mesmos, arregaçar as mangas. Jesus não vai evoluir por nós.
Nosso anjo de guarda não vai fazer o que temos que fazer. Então, cada um de nós vai em busca deste esforço para que nós possamos aprimorar essa luz espiritual, essa sementinha que Deus coloca em tudo que Ele criou, né? E a partir daí, então, nós estamos agora num patamar evolutivo dentro da doutrina espírita, entendendo que necessitamos de reencarnar, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então é isso aí. Alguma pergunta, gente, até aqui? Se alguém quiser trazer, comentar ou acrescentar, está às ordens, né? Fica aí à vontade, né? Então é isso, né? Pela luz espiritual nossa, nós vamos detectar o mundo interior. Em primeiro lugar, o nosso mesmo. Nós temos que nos reconhecer, nós temos que nos conhecermos, senão não vai resolver a situação. Muitas das vezes a gente preocupa muito em detectar as pessoas, conhecer, esquece de conhecer o nosso mundo íntimo. Ah, mas isso aí é complicado. Mas além das dificuldades que por hora nós trazemos, nós temos ali os germes da perfeição. É igual um recipiente que necessita ser limpo, né? Se nós pegarmos um vidro transparente, se ele está sujo, se nós vamos limpá-lo, lavá-lo, ele não vai ficar limpo, translúcido. Assim somos nós também. Além dessa dificuldade, dessas imperfeições que nós temos ali no âmago do nosso ser os germes da perfeição. Então não vamos ali preocuparmos ou desorientarmos em olhar para dentro de nós e detectar ali N situações que precisam ser melhoradas, né? Muitas das vezes a gente desorienta e larga para lá essa busca desse autoconhecimento. Então é fundamental que a gente busque esse autoconhecimento com estudo, né? Com responsabilidade, para que a gente possa trilhar um caminho mais tranquilo, mais correto, né? Sem grandes dificuldades daqui para frente. É esta doutrina, é esta que a proposta da doutrina espírita para nós. Que nós esqueçamos, né? Que nós saiamos dessas dificuldades, dessas reencarnações de altos e baixos, e possamos daqui para frente caminhar mais livres, mais tranquilos, né? Mais corretamente, digamos assim, sem grandes quedas, sem cair naqueles erros que nós já estamos cansados de cair. É essa a proposta da doutrina espírita para nós, né? Então agora nós vamos observar esse reino de Deus. O que é que vem a ser ele, né? Então Deus é o Criador de tudo, né? Tudo que existe no universo é criação de Deus. E tudo que existe pode ser resumido em duas coisas, né? Se é que nós podemos chamar espírito de coisa, né? Espírito e matéria. Então são os dois elementos gerais do universo. E olha como se desdobra, né? Esses dois elementos dão origem a tudo que nós vemos, a todo ser vivo que nós conhecemos. É espírito, né? O mineral, o princípio inteligente que está ali agregado no mineral é um ser também criado por Deus, que um dia vai se tornar um ser angelical, passando pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, irracional, racional que somos nós, até chegarmos à perfeição. Então olha que grandeza de Deus, que simplicidade e ao mesmo tempo tão complexo. De dois elementos surge toda essa exuberância de coisas e vidas que nós conhecemos e o que nós ainda não conhecemos, porque não temos ainda, né, a evolução para conhecer, né? Então o reino de Deus, Deus é o Criador de tudo,
seu reino compõe o físico e o espiritual, né? Nós sabemos. Nós temos esse, junto conosco aqui, nós temos um plano espiritual também, né? Temos espíritos que somos nós encarnados e espíritos desencarnados, né? Então, esse reino físico é o nosso planeta. Vamos começar por esse centro espírita, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país. Do país nós temos os continentes, do continente nós temos o quê? A nossa casa nesse espaço sideral que é o planeta Terra. No planeta Terra nós temos o sistema solar, do sistema solar nós temos a Via Láctea, né? E assim por diante. Nós ainda não temos condições de uma abrangência maior, né? Então esse reino implica também que Deus é o rei, é o que governa tudo isso, né? Então esse reino de Deus tem leis, tem situações ali que nós ainda não conhecemos. Quando Kardec veio organizar a doutrina espírita para nós, determinadas leis que os cientistas não conheciam, ele trouxe para nós, né? A interferência do mundo espiritual no mundo material, essa relação dos espíritos desencarnados conosco, com os encarnados. Então tem vários tipos de leis que ainda nós desconhecemos, né? Nós espíritas, porque os cientistas não acreditam em determinadas leis que nós, a doutrina espírita, já conhecemos, entendemos e aceitamos, né? Então esse reino de Deus, nós temos que tomar conhecimento de tudo que rege. E como que nós vamos tomar conhecimento, um ser ainda imperfeito que nós somos? Aonde que está isso? Está na nossa consciência. Olha que interessante. Então nós não precisamos chegar à evolução de Jesus para entender. É claro que Jesus tem uma abrangência que nós ainda nem sabemos, mas aquele ser diminuto, aquele ser que ainda não pensa, ele já rege de acordo com a lei divina. E nós já temos esse conhecimento, esse raciocínio. O reino de Deus está dentro de nós. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Nós só somos infelizes quando delas nos apartamos. É isso. E a doutrina espírita ensina para nós. Então é muito simples ser feliz, não é, gente? É só seguir a nossa consciência. Mas aí está um problema que nós, no nosso caminhar, no nosso processo reencarnatório, como se diz, nós fomos dando, né, golpe na nossa consciência, dando um jeitinho, né, diz que é um jeitinho brasileiro, né, e aí nós fomos o quê? Nos desculpando que poderíamos burlar a lei de Deus que está escrita na nossa consciência e fomos complicando a nossa vida. É essa a proposta da doutrina espírita, nos ajudar a descomplicar, né? A seguir, nos esforçarmos daqui para frente, a seguir as leis de Deus que compõem esse reino de Deus, né? Para que nós possamos reencarnar com mais facilidade, sem grande sofrimento. Essa é a proposta de Jesus, de Deus para nós, né? Porque o sofrimento, a doença, tudo que decorre, né, disso não é feito por Deus. Por que nós somos doentes? Porque nós ainda temos a mente doentia, né? Se hoje nós não fizemos por onde ter determinada doença, ela está contida nas nossas reencarnações passadas.
Ou talvez também, tem outro ângulo, né, que nós pedimos determinada doença, alguém pede determinada doença para que possa servir de exemplo a uma família, as pessoas que estão à sua volta. Tem isso também. Nossa, mas será que eu fiz para adquirir, para ter essa doença? De repente não é lei de causa e efeito. É uma permissão dos mentores espirituais para que aquela criatura possa servir de exemplo através da paciência, né? As pessoas que estão ali à sua volta, né? Então, aí vem a máxima, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a lei da reencarnação é uma lei divina e ela impera em toda a criação divina. O animal reencarna, né? As plantas também, em determinada hora ali, elas dão a semente, né? E depois, a hora que ela se extingue também, ela muda ali para o princípio inteligente que está, muda para a outra, e assim sucessivamente. O minério fica agregado, o princípio inteligente fica agregado ali naquele minério e vai, às vezes, transmutando. Nós aprendemos na doutrina espírita que o princípio inteligente mais evoluído no planeta Terra está agregado no diamante. Nós aprendemos ali com Emmanuel, nas obras espíritas. Então é um processo evolutivo que, se nós formos observar, está tudo encadeado. A evolução não dá salto, gente, né? Se nós estamos aqui hoje nessa escola bendita, que é o planeta Terra, na doutrina espírita, nós temos que agradecer muito, né? Temos que agradecer esta oportunidade de conhecermos a verdade. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Inicialmente, a nossa própria verdade. Que grau evolutivo eu estou? O que eu estou buscando? Né? Qual que é a proposta de Deus para mim? O que eu vim fazer aqui nessa reencarnação? O que me espera? Por que essa família me acolheu? Por que este emprego, esta cidade, esta casa espírita? Está tudo, tem uma ligação, tem uma razão de ser. É isso que é importante para nós. E aonde que Deus nos coloca, nós temos que fazer de tudo para convivermos bem. Então, de hoje em diante, nós já sabemos, vamos criar amizade. Não vamos fazer daqueles que convivem conosco desafetos. Às vezes, muitas das vezes, a gente arranja desafeto até no celular, né? Arranja um dá uma opinião, o outro dá, e ali arranja uma rede de situações indevidas. Então, nós temos que ter este cuidado. Se estamos reencarnados nesta presente existência, nesta cidade, com as pessoas corretas, naquele determinado momento, né? Porque as pessoas mudam. Morei em Piuí, fui para Belo Horizonte, voltei, participei de todas as casas espíritas aqui, graças a Deus, né, João? Né? E assim, em cada momento da nossa vida, cada etapa da nossa reencarnação, nós temos ali aquele compromisso com determinado núcleo social, com determinada entidade, com determinada pessoa, às vezes até com determinada cidade, país, etc, etc, né? Então, a nossa vida, a nossa reencarnação, ela é programada, né? E muitas das vezes a gente quer saber. Basta a gente buscar, através da oração, que as circunstâncias da vida nos coloca aonde devemos ser colocados. É isso aí que nós aprendemos com a doutrina espírita. Aquelas circunstâncias que a gente não dá conta de modificar, não gosto desse emprego, quero sair desse emprego, não gosto dessa cidade. Mas muitas das vezes são situações que estão nos mostrando uma
não deixa a gente enxergar. É isso que a gente tem que entender, né? Alguma pergunta até aqui, gente? Foi que sim, né? Então, nós vamos observar esse capítulo assim, divino do céu. Você me apertou, o capítulo é grande, né? Então, a reencarnação não é ideia trazida pelos espíritos, desde que o mundo é mundo. Essa ideia, esse conhecimento da reencarnação já está, entre aspas, inato na humanidade. Nós vemos ali no livro dos mortos, os Vedas dos egípcios, todos já acreditavam na reencarnação. Segundo o que nós temos conhecimento, né, 3/4 da humanidade é reencarnacionista. E muda alguma coisa? Se esse 3/4 é reencarnacionista, precisava da situação que nós estamos vendo no mundo hoje. Então, acreditar na reencarnação, conhecer a lei da reencarnação, não torna ninguém melhor. É isso que a gente tem que entender. A responsabilidade é maior. Mas o que vai nos tornar melhores é entender a proposta de Jesus para nós, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É essa a proposta da reencarnação para nós. Porque reencarnar e desencarnar pelo simples fato não leva ninguém a nada. Porque nós reencarnamos, porque nós necessitamos evoluir e reencarnamos para aprendermos a amar. É essa a proposta, né? Quando a gente observa que um espírito já aprendeu a amar, as reencarnações próximas dele são bem mais leves. Ele vai receber missões, né, com responsabilidade maior, porque ele já sabe amar. Ele não vai criar confusão para ele, nem para aqueles que estão ali à sua volta. Então, a reencarnação já era conhecida, né? Já era um dogma do judaísmo, eles acreditavam na reencarnação, menos os saduceus, porque o judaísmo é igual ao cristianismo, tem vários braços, tá? Então, determinados braços do chamado saduceus não acreditavam na reencarnação. Se a gente pegar os livros, né, de Emmanuel, do tempo de Jesus, muitos lá, muitos personagens já acreditavam na reencarnação. Então, não é ideia nova, nem trazida pelos espíritos, codificado por Allan Kardec, né? Então, eles acreditavam ali na reencarnação com a palavra ressurreição. Eles tinham uma ideia vaga, acreditavam que a criatura morria e depois ele ia ressuscitar. Então, acredita-se, quando fala Jesus ressuscitou, né? Então, nós já sabemos, quando o nosso espírito, o nosso ser individual é desligado desse corpo, é cortado o cordão fluídico, não tem jeito de colar, não tem jeito de ressuscitar. Uma vez morto, é morto mesmo. Ah, mas Lázaro ressurgiu dos mortos. Lázaro não tinha ainda desligado do seu corpo físico, né? Ainda estava ligado, né? Quantas pessoas a gente vê quando vai desenterrar, mas fulano está de bruço, né? Ah, fulano gritou lá dentro do túmulo, aquelas mortes aparentes, né? Então é isso que aconteceu com ele, né? Então o dogma da reencarnação já era conhecido e acreditado, né? Pelos judeus, né? Nós vamos observar aqui, né, que a reencarnação ela vai fortalecer os laços de família. Olha que interessante. E muitas das vezes as pessoas acreditam: eu estou reencarnada com essa família, vou desencarnar, como que vai ficar essa família? Porque essa família terrena sobrepõe outra, que é a família espiritual. Então, os laços
verdadeiros, quanto mais reencarnam, mais eles se unem. E quantas famílias a gente observa que são pessoas afins, né? Todos ali gostam, se dão bem, são músicos, são médicos, têm determinada profissão, então são espíritos afins que reencarnam ali. Agora, nós podemos entender também que nós no planeta Terra somos uma única família, né? Todos nós aqui estamos no mesmo barco, estamos na mesma condição espiritual, uns mais, outros menos. Nós somos espíritos da terceira escala, espíritos imperfeitos ainda, não é isso, gente? Então temos que ter esse entendimento. E depois nós vamos alargando, né? O sistema solar vai formar outro tipo de família, e assim sucessivamente. Então nós não podemos ter esse conceito de que a reencarnação vai destruir os laços de família, os laços afetivos, né? Quanto mais a gente entender, mais a gente vai buscar ali, né, a aceitação de situações que estão à nossa volta, né? Depois vai falar aqui para nós também, né? Instruções dos espíritos, limite da reencarnação. Quantas vezes nós já reencarnamos? Eu não sei. Quantas vezes o João reencarnou? Você sabe, João? Você já contou? Papai do Senhor João sabe. Eu não sei. Só no planeta Terra. Quantas reencarnações, se nós vamos por aí um período de 100 em 100, não chega a 100, né? Às vezes ultrapassa, às vezes diminui. Quantas reencarnações? Desde que o ser humano surgiu na face da Terra, o fóssil mais antigo, eu não sei se já tem outra data, mas é mais ou menos 2 milhões de anos. O fóssil humano mais antigo é reencontrado. Vamos fazer aí uma estimativa. Será que você estava lá nessa época? Uai, eu não sei, João, se eu vim do outro planeta, eu tenho minhas dúvidas, e eu compliquei demais, eu vim lá de Capela, sabe? Mas ir lá também, né? Então a gente não tem condição de saber. E para chegarmos à perfeição, quantas reencarnações nós vamos precisar ainda? Emmanuel fala para nós que a humanidade Terra está mais próxima do irracional, do animal, do que do ser angelical. Olha aí, gente. Então, vamos esquecer, vamos viver felizes agora, não nos vamos preocupar com isso, não. Vamos fazer o que precisamos, o que a nossa consciência nos dita para fazer. E a consciência não é algo acabado, não, viu, gente? O ser primitivo tinha uma consciência desse tamanhozinho. A nossa já é bem larga. É isso que nós temos que entender, né? Quanto mais nos instruímos, quanto mais nos amamos, quanto mais crescemos em sabedoria e amor, a nossa consciência vai se alargando. E vai chegar num determinado momento, igual Jesus falou, eu e o Pai somos um. Nós não temos, eu não tenho nem entendimento que seja isso. Né? Tamanha a evolução de Jesus, que ele já estava uníssono com Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Então é isso que nós temos que entender. Então a nossa consciência, ela tem que alargar. Às vezes a gente, por exemplo, mas fulano matou, fez isso, fez aquilo, ele não tem o conhecimento que nós temos. Às vezes, se eu olhar com maldade e fazer ali, em pensamento, né, um julgamento de determinada criatura, a minha consciência já está, né, eu já estou perante Deus mais culpada do que aquele que matou, roubou, fez isso, fez aquilo. E às vezes é um primata ainda, é um primitivo. Né? Então
Para isso nós precisamos de estudar com afinco, principalmente na casa espírita, né? Temos que estudar em casa, é claro, ler. Mas o estudo em grupo, o que ele nos proporciona? Uma troca de ideias. E nos protege de quê? De fanatismo. Porque às vezes a pessoa estudando sozinha em casa, eu conheci um senhor que até já desencarnou, que ele tinha umas ideias atrapalhadas, estudou conosco, Deus o tem, depois, não, já sei tudo, eu gosto de estudar sozinho em casa. Mas ele ficou ali, tolhido, como se diz a palavra, desculpe eu falar, bitolado. Então nós temos que estudar em grupo, nós temos que nos unirmos, porque nós, seres humanos, somos um ser sociável, né? Se nós nos alheamos, né, distanciamos uns dos outros, nós nos privamos de evoluirmos, né? Às vezes nós estamos em conjunto, mas é a minha ideia, a minha cabeça, eu é assim, não aceito ideia, isso também nós temos que pensar. Não é aquele que está sozinho lá no meio do mato, não. Às vezes nós estamos em sociedade, mas não confraternizamos, não aceitamos, não dialogamos, não nos analisamos, achamos que nós somos o tal. Isso nós temos que tomar conta, temos que prestar atenção, né? Então o limite da reencarnação é esse, não sabemos. E vai depender do nosso esforço também. Quanto mais eu me esforço, quanto mais nós nos esforçamos para praticar o bem, né? Para coibir as minhas más intenções, as minhas dificuldades, mais nós vamos evoluindo. É isso que é a proposta. Então, Paulo de Tarso não se transformou de um ser que matava os cristãos, ele e Maria de Madalena, segundo o que nós temos conhecimento através da mão de Chico Xavier, foram os dois que mais evoluíram. É claro que nós não estamos comparando a ele, mas se nós quisermos, nós podemos sairmos desta vida bem melhores do que entramos. E é esta a proposta da doutrina espírita para nós, né? É necessidade da reencarnação. No Livro dos Espíritos pergunta, né? O mundo material poderia, esse mundo físico que nós estamos aqui agora, poderia deixar de existir? Sim, poderia. Nós poderíamos fazermos a nossa evolução no plano espiritual? Sim, mas Deus não quis. Então a reencarnação é uma lei, ninguém escapa dela. No livro O Abismo, não sei se tem aqui, tem ele lá no Allan Kardec, foi uma criatura que eu já li, que eu tive conhecimento, 26 mil anos no plano espiritual, não querendo reencarnar. Lá. E essa criatura é complicadíssima, né? Agora, se nós temos conhecimento, desencarno hoje, tomo conhecimento, mais ou menos, qual que é o período que nós passamos no plano espiritual? Mais ou menos de 50 a 100 anos, depende da situação. Quanto mais depressa nós programarmos a nossa volta, melhor para nós. Mas temos que ter um período lá para analisar, para refletir, né? Para programar, né? Para nos prepararmos para sairmos bem. André Luiz pediu, né? Não sei se vocês têm conhecimento, André Luiz pediu para reencarnar, né? Que ele já queria. O Lísias veio, o Emmanuel, né? Primeiramente a Laura, o marido, e ele também queria embarcar nos amigos. Eu fui estudar e falei assim para ele, não, você não pode ainda. Só depois de 2050 você não está preparada ainda para voltar. Olha aí para você ver. E ainda precisava dele. Então a gente não tem, eu já quero ele. Não, vamos escutar nossos mentores. Pode falar. Sempre é difícil
a reencarnação, nós voltar para reencarnar, vamos aproveitar bem essa coisa. Nossa, demais, né, João? E vamos fazer por onde, né? Permanecermos, né? Operosos, trabalhando, porque muitas das vezes a gente às vezes vive 100, 80, 90 anos, mas não evoluiu. Então nós temos que fazer a longevidade da reencarnação, não quer dizer aproveitamento também. Temos que ver essa questão, tá? Temos que sermos operosos, né? Então a necessidade da reencarnação, todos nós necessitamos. Quando o espírito não necessita mais da reencarnação, ele já se torna um espírito puro. O único que nós conhecemos aqui é Jesus, né? Eles reencarnam em missão, tá? Então é isso, né? Eles reencarnam em missão. E quanto mais evoluído, eles permanecem mais tempo e vão e voltam aqui em missão. É isso que nós temos que entender. Então nós que estamos na terceira escala, somos espíritos imperfeitos, precisamos reencarnar mais, né? Porque a escola, aqui é uma escola. No plano espiritual nós estudamos. Aqui nós vamos colocar em prática. No plano espiritual é a lei dos afins. Um bom espírito, um espírito equilibrado, a não ser que esteja em trabalho, não está lá no umbral. Está nas colônias espirituais. Nós aqui somos a lei dos contrários. Estamos aqui com N ideias. No lar, por exemplo. No meu lar, meu marido é católico, meus 2 filhos não têm religião. Eu sou espírita. Então a gente observa ali que são ideias contrárias, mas é justamente isso. Que nós temos que aprender a conviver com os contrários sem criar inimizade. É essa a questão. É esse o grande desafio da nossa reencarnação. É aceitar as pessoas como elas são e não como gostariam que fosse. Mãe tem uma mania, né? Ai, meu filho, eu queria ele assim. Não é dessa forma, gente. Nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outros, a não ser ali que seja uma criança que está sob a nossa tutela. É diferente. Mas quando elas atingem a maioridade, a responsabilidade é nossa. Então nós temos que entender isso, porque muitas das vezes a gente quer salvar o mundo, quer salvar as pessoas que a gente ama, porque está indo por caminhos que a gente sabe que vai trazer sofrimento e cria uma situação indevida com isso. Não é dessa forma, gente. Nós temos que orar sim, fazer a nossa parte, mas com amor e com equilíbrio, né? Já estamos vencendo, né? Então a encarnação é um castigo? Quem acha que é castigo? Só aquele que é rebelde, né? Só aquele que, que vida cruel. Quando eu morrer não quero ser mais. Deus me perdoe. Para quem não conhece a doutrina espírita ou para quem não assimilou ainda, é um castigo. Castigo imposto por quê? Pela nossa conduta errada do passado. Não é castigo de Deus. Porque nós fazemos a nossa vida. Nós fazemos o nosso destino, entre aspas, né? E de repente eu quero ir por um caminho, já errei tanto. Deus interfere. Porque o nosso livre-arbítrio não é livre-arbítrio aberto para tudo, não. Ele é cerceado e muitas vezes cerceado. Você vai deixar uma criança fazer o que quer? Não pode. Deus vai deixar um espírito como eu fazer o que quer? Muitas das vezes eu queria, mas não pude. Por quê? Fui cerceada pelas circunstâncias da vida. É isso que a gente tem que entender. Por isso que a doutrina espírita nos ensina a aceitar,
mas com conhecimento de causa. É essa a grande diferença. Não é aceitar igual Carneirinho, tem que aceitar. Aceitar entendendo o que nós podemos e devemos modificar, é obrigação nossa modificar. Aquilo que não está nas nossas forças, como se diz na nossa jurisdição, modificar, nós temos que aceitar. Por exemplo, tem situações que eu aqui em Piauí não posso dar palpite lá em Brasília, ou lá no outro situação, não está na minha alçada. O que eu posso fazer? Orar. Pedir os bons espíritos para iluminar aquelas pessoas que estão o quê? Que estão resolvendo as leis por nós. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Vamos orar para que todos, possam ali receber a luz, porque eu orando e não me revoltando, eu estou acendendo a luzinha que eu já tenho e que todos nós temos, Então eu não sei se ficou bem claro de tocar aqui para imenso, Depois nós vamos marcar para você voltar, para você continuar, porque eu vi que não deu tempo. Essa proposta de Jesus para nós através da doutrina espírita, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse reino de Deus, está aqui dentro de nós, Que grandiosidade nós temos dentro de nós, gente? Que amor imenso nós temos. Então vamos aproveitar esta oportunidade desta reencarnação. Nesse momento, da humanidade, é um momento muito importante que a humanidade está passando, Nós somos os chamados, para que nós pudéssemos trabalhar em favor da nossa melhoria e dar o exemplo para aqueles que estão junto de nós, Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, As meninas agora vão.